Olá, gente! Hoje eu vou mostrar para vocês como tirar esse laranja das minhas pontas usando violeta genciana e azul de metileno. Uma breve história do meu cabelo: as pontas estavam descoloridas há muito tempo e aí eu pintei de preto para deixar o cabelo natural crescer. Fiz uma descoloração usando pó e água oxigenada normal e ficou vermelho. Aí eu fiz a segunda descoloração um mês depois e aí ficou assim, laranja, olha o estado. Parece até aquele, lembra um pouco aquele ruivo natural das ruivas, mas está bem esquisito, bem laranja mesmo. E eu quero tirar isso, até porque eu fiz umas mechas, não sei se vai dar pra ver. Opa. Eu fiz umas mechas no comprimento de um louro escuro e eu quero que as pontas fiquem nessa tonalidade também, na mesma tonalidade das mechas. Então, eis aqui o que eu vou usar. Um pote qualquer, branco. Eu vou usar azul de metileno, que se encontra em qualquer farmácia, violeta genciana e água oxigenada de 20 volumes. Qualquer uma também. Eu vou usar esse potinho todo que tem 70 ml. Eu vou fazer a mistura no potinho, vou aplicar e, de acordo com os vídeos que eu vi, eu deixo alguns minutos e vou observando até sair esse laranja, porque os dois, o azul de metileno é para tirar o laranja e o violeta genciana é para tirar o amarelado, que tem umas pontas amareladas aqui. Então eu vou usar os dois. E aí vou deixando, massageando e observando. Não é para ficar muito tempo. Aí depois eu volto com o cabelo já seco para mostrar como é que ficou e para dizer quanto tempo exatamente. Estou aqui de novo para mostrar para vocês o resultado depois de ter feito o processo de neutralização do laranja. As minhas pontas ficaram assim, ó, porque eu deixei apenas 3 minutos, eu deixei pouco tempo. Eu fiz o seguinte: eu apliquei para aquela medida de uma água oxigenada, eu botei 10 gotas de azul de metileno, porque o meu potinho não tem conta-gota, isso caiu demais, e botei apenas 4 gotas de violeta genciana. E deixei pouco tempo, porque eu dividi o cabelo ao meio assim, igual eu fiz aqui, dividi a parte da coroa e apliquei embaixo, nesse lado aqui direto, soltei a parte de cima e apliquei nessa e depois vim para esse lado. Então, quando eu terminei de aplicar aqui, eu estava olhando aqui e já estava começando a ficar verde. Então, eu meio que entrei em desespero e massageei aqui um pouco, mas enxaguei logo, lavei logo o cabelo. Então, não deu para agir o tempo suficiente, principalmente desse lado. Eu não sei se no vídeo vai dar para ver. Esse lado ficou bem mais alaranjado do que esse. E esse ficou com algumas mechinhas bem finas, esverdeadas, mas também não ficou legal, não tem que fazer o processo novamente. Então, a minha dica para vocês é: apliquem um pouco menos de gotas de azul de metileno e violeta genciana e procurem aplicar rápido e por mechas, que é para ficar bem homogêneo, que foi esse o meu problema. Então eu vou aplicar de novo para tirar o restante do laranja. Provavelmente vai ficar tudo verde, mas o verde também é fácil de neutralizar. Então eu vou fazer esse processo mais uma vez, mas observem o resultado, ó. Pontas aqui bem menos laranja, já dá para fingir que é um castanho. Eu vou botar fotos também. Ó, esse lado aqui tá bem mais laranja e não está homogêneo. Tem lugares que pegou mais, tem lugares que pegou menos. Ficou complicado. Por uma aplicação corrida assim, até que o resultado foi bem legal. E não danifica o cabelo, né? Porque é água oxigenada pura com esses dois ingredientes e fica pouco tempo. Então é ótimo para quem tá com cabelo frágil. Essas minhas pontas aqui, depois de tanto descolorir, estão bem frágeis. Elas não aguentariam descolorir novamente. Então eu vou fazer de novo e volto para vocês com o resultado, verde ou não. Aí depois eu mostro como tirar o verde, que também é tranquilo. Olá, gente, voltei aqui com o resultado da segunda tentativa de neutralizar o laranja. Eu apliquei 1,5 garrafinha de água oxigenada para não faltar nada, porque eu ia aplicar mecha a mecha. E acabei utilizando 10 gotas de azul de metileno e 5 de violeta genciana, porque eu aumentei a quantidade de água oxigenada. Antes que eu esqueça, gente, uma dica: não apliquem essa misturinha com as mãos. A primeira vez eu usei uma luva que estava sobrando de uma tintura que minha mãe comprou e não usou. E a segunda vez eu apliquei com as mãos, que foi ontem, acho que foi ontem.
Gente, as minhas unhas ficaram doendo no finalzinho da aplicação. De alguma forma a água oxigenada parece que corrói aqui em volta da unha, embaixo da unha, dói muito. Então não apliquem com as mãos, procurem usar uma luva, seja qual for, tá? Para proteger as mãos de vocês, as unhas, e para não ficar azul, que as minhas ficaram meio azuis. Mas ao resultado, vamos ao resultado. Esse aqui é o resultado, ó. Temos pontas nada laranja agora, saiu completamente, ficou a maioria do cabelo bem castanho. O único problema é que algumas mechas ficaram esverdeadas, como essa aqui, deve dar pra ver bem, ficou esverdeada, mas se eu vou passar a câmera assim, vocês devem ver as minhas mechas esverdeadas. Não foi o cabelo todo, o que é estranho, porque eu apliquei o cabelo todo. Ah, detalhe, eu apliquei no cabelo todo, de novo, esse lado primeiro, porque foi o lado que eu deixei menos tempo da primeira vez. E esse lado aqui, depois que eu terminei esse lado, eu fui observando e deixei 10 minutos depois que eu terminei esse lado. Então esse lado aqui ficou até mais de 10 minutos para conseguir esse resultado, tá? E por isso também que algumas pontas que foram mais expostas ficaram esverdeadas, porque eu fiquei mais tempo com o produto nelas. Mas é esse o resultado, ó. Saiu o laranja, ficou mais ou menos castanho. Eu até achei o castanho um pouco escuro, achei que fosse ficar um tom mais aberto, mais puxado para o castanho claro, para o louro escuro, mas não, ficou bem escuro. Então é isso, agora eu vou neutralizar esse verde, que é bem simples. Você tem que aplicar um pigmento vermelho. Você pode ir numa farmácia e comprar uma tinta vermelha e aplicar só o tubo de tinta puro, sem água oxigenada. Mas eu acho um desperdício de dinheiro, você vai gastar uns 10 reais para comprar uma tinta, para usar um pouquinho só. Então eu vou aplicar ketchup, porque ketchup é vermelho, vai neutralizar esse verde e vai ser bem mais barato do que comprar uma tinta só para isso. Então depois eu volto mostrando o resultado para vocês, depois de aplicar o ketchup. E eu vou aplicar em todas as pontas, nas que estão e não estão verdes. Vou aplicar em tudo, para ver se fica homogêneo. Voltei, gente, depois de aplicar o ketchup no meu cabelo para retirar o verde. E esse foi o resultado que vocês estão vendo aqui. Tirou o verde, não tem mais. Agora nós temos um castanho. Ele também clareou o tom, que estava um pouco escuro, que eu comentei. Mas não foi o ketchup que fez isso. Eu reparei durante a lavagem com o shampoo que o líquido que estava saindo do cabelo ainda estava azul. Então ainda ficou resíduo de azul de metileno no meu cabelo. Essa lavagem tirou. Então o ketchup agiu no verde e o shampoo retirou o resto de azul. Então clareou bastante o tom. Ficou um castanho claro, né? Como vocês podem ver aqui. Vamos ver de perto. Olha, tirou completamente o verde. Não tem mais verde no cabelo. Tá castanho. Tá? Então, o ketchup realmente funciona, apesar de eu mesma estar com dúvidas. Realmente o ketchup retirou o verde do cabelo e não danifica, né, porque é ketchup puro. E então foi isso, eu mostrei para vocês como retirar do cabelo o laranja usando azul de metileno e violeta genciana. E depois ficou esverdeado, eu tirei o verde usando ketchup. Vocês viram que o processo funciona porque eu fui mostrando passo a passo. E tudo isso a gente gastou menos de 5 reais. Só vai gastar mais de 5 reais se seu cabelo for muito grande, estiver todo laranja, porque aí você vai gastar muita água oxigenada. Não é nem pelos ingredientes. Então é isso, gente. Eu espero que se vocês estão com esse problema de cabelo laranja, vocês façam esse processo, que sai mais barato do que usar tintas convencionais, e vocês vejam que realmente funciona, que dá um resultado legal, você faz em casa, sem perigo, sem problemas. E se vocês gostaram do vídeo, gostaram da dica, curtam, por favor, para ajudar a divulgar, para quem tem esse problema como nós de cabelo laranja, consiga retirar, reverter, né, esse laranja facilmente em casa, sem gastar muito dinheiro. E divulgar também que funciona, né? É uma boa. E se gostarem também de outros vídeos do meu canal, podem se inscrever, são todos bem-vindos. Então é isso. Até o próximo vídeo ou dica. Tchau!